Boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais aprofundado sobre flacidez e criolipólise. Vamos tirar uma dúvida. É verdade que criolipólise pode gerar flacidez na minha paciente? Isso é uma dúvida de muitos profissionais da área da estética e do emagrecimento e de algumas clientes também que às vezes chegam no seu consultório falando assim: olha, eu não vou fazer criolipólise porque a fulana, a ciclana fez e ela teve mais flacidez. Então hoje nós vamos quebrar totalmente esse mito de que criolipólise pode gerar flacidez em um abdômen ou uma outra região, é que é mais comum nós vermos na região do abdômen, mas nós vamos quebrar totalmente esse mito. E eu vou explicar aqui hoje para vocês, fisiologicamente e tecnicamente, como que nós vamos conseguir evitar que isso aconteça. Tudo depende de fisiologia e uma técnica bem aplicada. Então vamos lá, vamos entender primeiro como é que acontece a criolipólise dentro dessa estatística de ter flacidez durante o processo, tá? Como que é a fisiologia da criolipólise e como acontece? Principalmente falando de criolipólise de sucção, que é uma das mais temidas na hora da flacidez. Primeira fase de tudo, nós vamos ter uma inflamação, tá? O que a criolipólise gera de imediato? Com a baixa temperatura, ela vai gerar uma inflamação que tem um início de 7 dias, mas o pico dela é em 15 dias pós-procedimento. Então, primeiro de tudo, eu vou gerar uma inflamação. Certo? Depois dessa inflamação, eu vou gerar um segundo processo, onde eu vou ter células que estão fragmentadas e cristalizadas após a minha criolipólise. Estou falando de sucção, não estou entrando em placas, tá? Elas vão estar fragmentadas e digamos assim, que frágeis, né? Pelo processo de congelamento e pelo processo da inflamação da criolipólise. Então, o que acontece com essas células? O nosso corpo entende que essas células elas são toxinas, elas não servem mais para nós estarmos utilizando de alguma maneira, né? Então, célula morta, o cérebro entende, tenho que eliminar. E como que ocorre essa eliminação? Através do envio de macrófagos, né? Os macrófagos vão vir aqui atacar essas toxinas para poder fazer uma fagocitose, porque a criolipólise nada mais é do que uma morte celular não programada. Com a baixa temperatura, eu vou gerar uma inflamação, um rompimento da proteção celular dessas células de gordura dos adipócitos e fazer com que essa ruptura extravase o líquido dentro dessas células, que é triglicerídeos e ácidos graxos. Então imagina o seguinte, já vieram os macrófagos aqui para fagocitar todas essas células, para eliminar por vias metabólicas, sistema linfático, também pelo sistema venoso, para o seu fígado, certo? E os macrófagos, eles vão ter um efeito muito importante, vão fazer liberação na terceira fase aqui de proteínas. Que proteínas são essas? São proteínas responsáveis pelos fatores de crescimento. E os macrófagos vão liberar especificamente 3 fatores de crescimento importantes para quando se trata de criolipólise, de inflamação e também de flacidez. O primeiro deles, que é esse aqui, ó, é o fator de crescimento endotelial. O que esse fator de crescimento vai ser responsável? Pela neoangiogênese, ou seja, formação de novos capilares, formação de novos vasos, para que eu consiga ter uma melhor circulação e até mesmo porque com a sucção da criolipólise a gente vê que fica uma área de hematoma, né? Uma área roxeada. Por quê? Falta oxigenação na superfície, tá? Por proteção, o nosso corpo deixa uma oxigenação mais profunda, a superfície falta oxigenação e também tem o rompimento de vasos. Por isso que geralmente a paciente pode ter um hematoma pós-criolipólise, tá? Que também pode ser controlado, mas é muito comum que aconteça. Então já tem um rompimento de vasos nessa inflamação. Imagina que o fator de crescimento endotelial vai fazer um crescimento de novos capilares, novos vasinhos pequenos que vão melhorar a minha circulação na região de aplicação. Esse é a primeira proteína importante
que os macrófagos vão auxiliar na criolipólise. A segunda proteína importante é o fator de crescimento de fibroblastos básico. O que esse fator de crescimento fibroblástico básico vai produzir? Colágeno. Ele que é o responsável por gerar novas fibras de colágeno, tá? Gerar uma nova matriz de colágeno. Claro, vai ser primeiramente por um tecido transitório, granulatório transitório, mas que depois vai virar uma matriz mais consistente em colágeno. Então, esse é um dos principais responsáveis, essa proteína aqui, por gerar colágeno durante o processo de criolipólise. Então, a inflamação, ela é benéfica ao ponto de gerar novas fibras de colágeno, ok? Depois disso, nós vamos ter aqui uma terceira proteína importante, que é a proteína fator dependente de plaquetas. O que o fator dependente de plaquetas vai fazer? Ele vai atuar na regeneração, na cicatrização. Então, são 3 fatores super importantes para a cicatrização daquele tecido, daquela gordura que está sendo eliminada, criação de novos vasos, ou seja, neoangiogênese, e também geração de novas fibras de colágeno através dos fibroblastos. Então, eu tenho ativação dessas 3 proteínas aqui, que futuramente vão gerar para mim nada mais do que colágeno. Então, durante a criolipólise, mesmo sendo de sucção, existem estudos já que identificam que a sucção em si, ela não gera a flacidez de forma aplicada, numa técnica aplicada correta. Por quê? Imagina o seguinte, quando eu faço a sucção na minha prega de gordura, eu vou ter um estiramento da minha pele, tá? Esse estiramento da pele, ele vai fazer com que eu rompa fibras também. Então, também estou, digamos assim, estimulando uma inflamação naquele local de aplicação. Então, imagina o seguinte, tem a inflamação já da criolipólise. Fora a inflamação da criolipólise, eu vou ter a inflamação do meu estiramento durante a sucção da criolipólise. Então, são 2 fatores que vão causar uma ação inflamatória e que, posteriormente, vão fazer com que o meu organismo produza muito mais colágeno. Como eu falei, primeiro num tecido granulatório transitório, para depois se transformar em novas fibras de colágeno. Vamos para uma segunda parte, que eu acho que é uma parte bem importante, quando nós falamos de aplicação de metodologia. Eu quero falar com você aqui sobre, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, mas linhas de clivagem ou linhas de Langer, ou Langerhans, tá? Muito conhecido. O que são essas linhas de clivagem ou linha de Langerhans? São linhas que vão determinar onde eu tenho uma maior deposição de colágeno na minha pele, tá? E por que tem essa maior deposição de colágeno? Essas linhas, elas estão paralelas a músculos, a ossos, a proeminência óssea. Então, a gente tem favorece dessa maneira, como, por exemplo, contração, estímulo de estirar e dobrar de articulações. A gente estimula que haja um rompimento maior dessas fibras internas e estimula uma produção de colágeno. Então, imagina que todo o nosso corpo é desenhado, delineado para essas linhas de Langer ou linhas de clivagem. E quando eu me atento a isso para uma aplicação de criolipólise no modo de sucção, com certeza o meu resultado vai ser diferenciado. A gente vê muito em consultório aquelas pacientes que vão ter aqui, vou até fazer de outra cor, o tal do abdômen avental, certo? Que é aquele abdômen que muitas vezes ele vai dobrar aqui, ó, por cima da calcinha da paciente. E ela vai reclamar disso daí para você, tá? Então, o que acontece com esse abdômen avental? Contração da musculatura, estiração que muitas vezes acontece pelo efeito sanfona, ou de engordar e emagrecer, ou então pelo efeito de gestação pós-gestacional, eu vou criar um estiramento grande neste abdômen e vai fazer com que essa pele vá a favor, né, da nossa ação da gravidade e cause o tal do abdômen avental. Então, imagina o seguinte, se eu quero em uma paciente suspender este abdômen, muita gente vai falar assim, vamos lá para a cirurgia, que é o que vai resolver. Não, na estética tem solução.
E, inclusive, tem solução com a criolipólise, e eu vou explicar como. Se nós trabalhamos dentro das linhas de clivagem, eu estou estimulando nova formação de colágeno, certo? Então, se eu estimulo uma nova formação de colágeno nessa direção, tá? Imagina o seguinte, eu colocar um manípulo, por exemplo, nesta direção, ele vai fazer uma sucção que vai estimular a contração e nova formação de fibras, seguindo as linhas de Langerhans, onde eu tenho uma maior deposição de colágeno. Então, eu vou quebrar aquela contração de colágeno, aquele acúmulo de colágeno pré-existente e vou produzir um colágeno melhor, um colágeno novo, uma pele mais firme. Então, automaticamente, quando eu trabalho a minha criolipólise de sucção, trabalhando internamente, pensando nas linhas de clivagem, eu primeiro de tudo, eu vou conseguir pegar uma prega muito maior se eu trabalhar nessa direção do que se eu trabalhar no mais comum, que é colocar aqui a sucção da criolipólise, reto. Isso falando de criolipólise de sucção. Se eu colocar numa diagonal em direção das minhas... Deixa eu trocar aqui a cor. Em direção das minhas linhas de Langerhans ou de clivagem, eu vou estar contribuindo para uma formação de colágeno e aí o efeito pós vai ser exatamente uma subida desse abdômen avental. Então, explicando aqui para vocês que não só fisiologicamente, mas também numa forma clínica, se você souber fazer uma boa avaliação do seu paciente, identificar quais as regiões onde ela tem mais flacidez, como aplicar esse manípulo para evitar a flacidez dela, para evitar que aquilo fique muito mais evidente, porque às vezes a paciente vê só a redução de gordura, então para ela a impressão que fica é que piorou a flacidez. Mas na verdade você retirou aquela gordura mais superficial, a gordura localizada, e a flacidez ela vai ficar mais aparente, não necessariamente ela vai piorar. Agora, quando você trabalha em linhas de clivagem, aí sim você vai fazer um efeito de tração. Você consegue melhorar a cintura de paciente, por exemplo. Você consegue dar contorno corporal, melhorar essa flacidez que nós temos do abdômen avental. Consegue também, por exemplo, vou desenhar aqui para vocês as costas de uma paciente. Você consegue, por exemplo, trabalhar essa gordurinha aqui do sutiã, que é muito comum em pacientes que já tiveram algum depósito de gordura e que elas costumam reclamar que não sai por nada, já fez de tudo e não sai por nada. E se a gente for analisar aqui as linhas de Langerhans, de clivagem, elas também vêm nessa direção aqui, ó, nas costas, elas não são retas. Elas vêm nessa direção. Se você conseguir posicionar o seu manípulo de forma a trabalhar dentro dessas linhas, você vai novamente promover uma nova produção de colágeno e firmar, sustentar aqui essa prega, tá? E assim a gente vai conseguir ter um resultado longilíneo, de mais cintura, sem a flacidez, e a paciente vai ficar muito satisfeita. Então, sempre preste atenção. Na hora de tratar flacidez, faça uma avaliação, uma consulta de avaliação de uma anamnese bem completa. Pegue, segure, aperte quantas vezes for necessário, analisa se ela tem diástase ou não, se você precisa trabalhar a musculatura também, para que você consiga um resultado completo e que você consiga tratar a flacidez com a criolipólise. Isso sim é resultado com criolipólise de sucção. Comprovamos então hoje que é possível trazer um resultado melhorando a flacidez da sua paciente trabalhando com criolipólise de sucção. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês se inscrevam aqui no sininho aqui embaixo, no meu canal, para receber alertas de quando houverem mais lives. E todas as quartas-feiras, às 21h30, eu estarei aqui, ao vivo com vocês, trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês saberem como trabalhar de uma forma correta a estética de emagrecimento e a harmonização corporal. O meu muito obrigada!